Diz assim a palavra do Senhor. Abrão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, meus irmãos, depois que Abrão foi expulso, não só ele, como toda a sua comitiva que estava no Egito, ele foi para a região do Neguebe. E lembra que ali no Egito ele adquiriu muitos servos e servas também, né? O texto do capítulo 12, a gente viu na última pregação essas verdades, né? Que ele tinha adquirido riquezas lá no Egito. E ele levou com ele alguns servos e servas. E aí ele, chegando em Neguebe, ele achou uma terra, lógico, ali para pastar, mas o texto diz que a terra não dava conta, ou seja, a extensão da terra não dava conta de ter as coisas dele juntamente com as coisas do sobrinho Ló. E aí a gente vê, né, muitas vezes, quando há alguma situação onde há crescimento, tem esse problema. A gente vai precisar se virar aqui, vai ter que mexer, vai ter que arrumar. E, obviamente, aqueles servos de Ló começaram a contender-se com os servos de Abraão, por causa de espaço, né? E aí começa aquela briguinha. A sua ovelha comeu do meu pasto, né? Tem que sair para lá, tira daqui. E começa essas coisinhas, essas rixinhas, essas desavenças entre aqueles servos. E então vem Abrão ainda, né? Chega Abrão, fala para Ló: Ló, nós somos parentes. Nós não podemos ficar
né, com essa briga aí. É besteira. Vamos só quanta terra aí. Né? Vai você para um canto, eu fico para o canto de cá. Se você for para o canto de lá, eu volto para o canto de cá. Enfim, aí a gente vai se resolvendo. Mas é importante a gente ter paz. Então, esse texto nos fornece algumas verdades. Primeiro, um retorno ao altar. Nós vamos ver que Abraão, ele volta para o lugar onde ele tinha constituído um altar. Depois a gente vê que esse crescimento gera um desentendimento. E depois a gente vai ver que Abraão, então, ele toma uma decisão pacificadora. Depois a gente vai ver que há uma escolha perigosa que Ló faz. E finalmente a gente vai ver que a promessa de Deus, uma promessa de Deus a Abraão. E o que nós precisamos entender de um propósito maior? Sempre quando nós olhamos uma perícope da palavra de Deus, ele é algo pequeno, mas que a gente tem que pegar essa verdade e trabalhar na sua ideia maior, que tem a ver com aquilo que Deus quer desde Gênesis a Apocalipse, ou quer com referente a toda a sua revelação. Nós temos aqui um trechinho da palavra de Deus, mas o que significa esse trechinho na revelação maior da Bíblia? Né? Significa que Deus estava construindo o caráter de Abraão ao permitir situações adversas dentro do cumprimento do propósito maior que Deus tinha para Abraão. E qual que era o objetivo maior de Deus para Abraão? Constituir uma nação através dele. Dar uma descendência a Abraão que fosse tão numerosa quanto as estrelas dos céus, ou como diz o texto, o pó da terra. Se você conseguir contar os grãos de areia, você consegue contar a descendência e o tamanho dos descendentes de Abraão. Agora, por que Deus não deu de uma só vez, ou de primeira, aquilo que ele prometera a Abraão? Por que Deus já não abençoou Abraão com aquilo que ele disse que daria a Abraão? E aí nós precisamos fazer um exercício. Por que eu não tenho aquilo que eu peço ao Senhor e já tenho confirmação de que Ele pode me dar isso? Por que eu estudo e não estou passando em determinado concurso? Por que eu oro e ainda não tive o filho? Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que é semelhante à de Abraão. Por que eu trabalho para ter aquela promoção e quando e sou honesto e sou dedicado, mas quando eu vejo alguém já passou na minha frente na escolha. Quem trabalha em fábrica, de repente, pode viver algo assim. Então são situações que às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que ainda não? Por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Comecei um empreendimento. Por que as coisas já não dão certo? Logo de cara, naquilo que eu estou empreendendo. Porque Deus quer formar o nosso caráter. Ele quer nos moldar. Ele não precisa fazer isso para o ímpio. O ímpio não é dele. Então, muitas vezes, o ímpio vai e recebe aquilo de cara. E às vezes a gente pergunta, por que aquele fulano, ele consegue as coisas tão fáceis na vida? E eu aqui batalhando, sendo honesto, trabalhando e tal, não consigo. Abraão estava nessa situação. Deus tinha prometido um filho para ele. Deus tinha prometido que daria a ele todo o recurso para esse filho. E a gente viu a última pregação, que ele enfiou os pés pelas mãos indo para o Egito. Ele já estava com o caráter moldado? Resposta é não. Deus ainda precisava trabalhar na vida de Abraão para ele ser moldado. Assim como ele também está moldando o nosso caráter. A semelhança de Cristo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Para cada dia mais parecermos
um pouquinho mais com o Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes nós não obtemos tal situação em nossas vidas, porque Deus está trabalhando algo em nossa vida. E isso pode acontecer de outra forma também. Senhor, por que toda vez eu giro e caio nesse mesmo pecado? Giro e caio nesse mesmo pecado. Da mesma forma, Deus está permitindo isso para que você consiga entender a sua vida como não cair mais naquele pecado. Enquanto você não aprender, enquanto você não... Né, quem joga videogame sabe disso, né? Enquanto você fica lá tal e não consegue passar aquela fase. E vai e tenta de novo e não consegue. E morre 5, 6, 7 vezes. Não consegue passar a fase. Por quê? Precisa fazer o passo certo. Senão você não consegue pular de fase. Assim é a nossa vida também. Nós não conseguimos sair da fase enquanto nós não aprendemos. E Deus permite essas coisas em nossas vidas. Então Deus estava construindo um caráter a Abraão, permitindo situações adversas dentro do cumprimento do propósito maior que Deus tinha a Abraão. E nós sabemos que não se trata apenas de Abraão ser o pai de uma grande nação, mas ele é o pai do Redentor. Ele é pai da nação que foi preparada para receber do seu seio o Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as coisas acontecem com um fim, que é a cruz. E a partir da cruz, ou recebemos redenção ou condenação. Depende daquilo que vai nos acontecendo. Muito bem, meus irmãos. Então, olha só. Nós vemos aí a primeira coisa que nós notamos aqui, que Abraão, depois de ter, então, sido expulso do Egito, né? Ele vai voltar para onde? Para a região de onde ele estava. Então, vou voltar, corrigir meus passos. Há um princípio dentro do aconselhamento bíblico, que está lá, que Jesus ensina, né? Fala para a carta de Éfeso, e eu vou pedir para os irmãos abrirem, lá em Apocalipse, capítulo 2, 4 a 5. Apocalipse 2, de 4 a 5. Lembrando que as cartas de Apocalipse para as igrejas, geralmente é apontado, geralmente Jesus. Jesus está falando aqui, né, para João escrever, né? E dá um recado à igreja de Éfeso. E ali tem um elogio, depois ele tem algo a falar para corrigir algum problema naquela igreja. Então, no versículo 4, Jesus está corrigindo, né? Ele diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Né? A gente sabe que o candelabro ali representava a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Se a igreja não tomasse jeito, Jesus ia tirar, né, essa ajuda do Espírito Santo da igreja. Né? Não tem relação aqui à perda da salvação, tá bom? Então, qual que é o princípio aqui do aconselhamento? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Então vamos olhar aqui para a vida de Abrão. Abrão caiu, ele pecou, ele foi para o Egito, fez tudo que era errado lá. E ele foi corrigido por Deus. Qual é o passo que ele tomou? Ele voltou aonde ele tinha caído. É um princípio. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Abraão fez isso. Abraão saiu do Egito e foi para Negueb, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Negueb
até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ele voltou para o lugar da onde ele tinha saído. Eu fiz besteira, vou voltar para onde eu iniciei a minha jornada. No Egito, Deus não falou comigo. Quer dizer, não falou pessoalmente. Eu percebi que eu fiz besteira. Vou voltar para o ponto. Abrão aprendeu com a história? Sim e não. Em partes ele aprendeu, porque ele vai fazer de novo isso mais para frente. A gente vai ver aí. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai para um lugar, vai pedir para Sara falar que é a irmã dele. De novo ele vai fazer a mesma besteira. E isso tem algo precioso para nós também, para a gente aprender. Mas aqui ele fez o correto. Ele voltou para o lugar da onde ele tinha saído, voltou à prática do primeiro amor, voltou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, o retorno, importante, voltar para o primeiro lugar, voltar para o lugar da onde ele tinha saído. Segundo ponto, crescimento e prosperidade gera desavenças em sociedade. Abrão tinha uma sociedade com seu sobrinho. Não era uma sociedade legal, olha, meio a meio, tal. Não, era algo familiar. Olha, vem comigo, vamos andar junto. Eu cresço, você cresce também. E está tudo certo, vamos embora. Ele tinha essa sociedade, tinha esse acordo com o sobrinho. Ele cuidava do sobrinho. Era o seu parente, tinha amor pelo seu sobrinho Ló. A gente vê que ele vai demonstrar isso mais para frente. E agora, havendo desavença entre os servos, Abrão ele faz algo importante. Ele toma uma decisão pacificadora. Versículos 8 e 9 diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. E aí nós vamos ver que Ló vai tomar uma escolha perigosa. Então, há um retorno ao altar, depois do crescimento, isso e prosperidade gera desavenças, depois uma decisão pacificadora, agora uma escolha perigosa. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Campina do João? Não, do Jordão. Olhou e viu a campina. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar o mapa para mim, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Onde que Abrão estava? Então, olha só, nós temos ali Amon e Moabe, né? Em destaque ali. Nós temos no meio do mapa, está lá Amon, no meio está escrito Jericó, está em inglês, tá, irmãos? E é um pouquinho para a sua esquerda, acima nós temos Betel e Ai. Tá bom? Então Abrão estava ali. Descendo um pouco, nós temos Manre e Hebron. Manre e Hebron. E aonde está escrito Mar Morto em inglês, nós temos aí uma parte maior desse mar e uma parte menor. E embaixo tem ali a Sodoma e Gomorra, em inglês ali, onde está escrito Moabe, tá? Eu pesquisei, eu vi, irmãos, que há uma discussão na área de ciência, porque não existe, não se sabe de uma localidade exata onde era Sodoma e Gomorra. Exatamente onde era, não se sabe. E aí eu fiquei pensando. Eu vi que esse Mar Morto tem um braço maior, depois tem uma cabecinha lá embaixo menor. Tem duas formas aí, os irmãos estão vendo, né? Eu falei, será que onde é o Mar Morto era Sodoma maior aí, né? Essa parte maior do Mar Morto e a parte menor seria Gomorra? Pensei comigo. Falei, eu vou pesquisar, será que é isso? E não é que a pesquisa apontou que sim? Que existe uma grande probabilidade da onde é o Mar Morto hoje ser a antiga cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Há essa situação. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente depois vai ver
ali o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas há essa possibilidade. Então não tem uma dúvida. Mas, independentemente dessa dúvida ou não, onde é o Mar Morto, ali passava a continuidade do Rio Jordão. Porque o Rio Jordão nasce hoje onde é a Síria, onde tem uns montes lá, onde tem montes altos, tem a nascente do Jordão, e ela vem descendo esses montes lá da Síria e vem formando o Rio Jordão. E nessa região antes da catástrofe que houve, era uma região muito irrigada por rios, né? Nós vemos ainda ali alguns afluentes, mas era uma região rica, né, com relação ao ponto de Moisés colocar aqui que era algo semelhante ao jardim do Senhor, né? E era tão rica como o Egito, no sentido da irrigação desse rio, da fertilidade que tinha essa região. Então, o que Ló fez foi colocar um olho nessa possibilidade de descer. Falei, lá eu conheço, é um lugar bom para criar o meu gado. E aí vai dizendo aqui o texto, que Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como havia dito, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Não sei se tem Zoar ali. Zoar, tá vendo? Em azulzinho. Tem Gomorra, embaixo Zoar. Então, se a gente pegar ali, da onde está escrito Jerusalém, né, que é a antiga Salém, até Zoar, essa é a região que ele botou o olho. Opa, aqui dá para eu crescer, dá para eu evoluir aqui, dá para eu montar aqui e ser feliz. E ele olha para isso e começa, então, e ele fala, vou para lá. Decidiu ir para esse lugar, onde ele escolheu. E partiu para o Oriente, diz o versículo 11. Abrão habitou na terra de Canaã. Ele ficou lá ainda em Betém e Ai, que era a terra de Canaã ali, tá? Ele continuou lá. E aí o texto vai dizer assim, versículo 12 ainda. Ló foi morar nas cidades da campina, e olha que Ló fez, ia armando as suas tendas até Sodoma. Então o que Ló foi fazendo? Pegou a tenda, passou um tempinho, ele armava a tenda um pouquinho mais para frente, mais perto de Sodoma. Passou um tempo, ele armava um pouco mais perto. E aí ele sempre foi se aproximando de Sodoma. Mas o versículo 13 nos dá um alerta. Na minha Bíblia até grifei de vermelho aqui. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Guardem isso com os irmãos, tá? Foi uma escolha perigosa. Ló foi se aproximando de Sodoma, diz o texto. A partir do versículo 14, Deus promete a terra de Canaã a Abrão. Então a gente vê que Abrão recebeu a promessa de Deus a respeito da terra onde estava, versículo 14 e 15. Falou, olha para o oeste, olha para o sul, olha para o norte, olha para o leste, tudo isso será seu, né? E no versículo 16 ele fala, farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes, né? Então ele recebeu essa promessa de que a sua descendência seria imensa. E os irmãos sabem o significado de imensa? Imensa significa exatamente isso, algo que não é contável, você não consegue contabilizar. Então quando você fala, olha, recebi uma bênção imensa, é uma bênção que você não consegue contar, né? Então é para os irmãos entenderem. Ele recebeu ali essa promessa. E Abrão obedece a Deus para reconhecer a extensão da terra. A gente vai ver no versículo 17, Deus falando com ele, levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. O que Deus pede a Abraão é que ele circule, ele não fique parado em um lugar só. Vá peregrinando. Vá peregrinando. Né? Deus tinha algo importante
para a vida de Abrão. E isso nós entendemos que são marcos. Não, São Marcos parece o São Marcos, o goleiro do Palmeiras, não é? São marcos, né, que ele vai recebendo do Senhor, e Moisés vai fixando isso para os hebreus, que olha, Abrão passou aqui, Deus falou com ele aqui. Olha, Abrão passou aqui, Deus falou com ele aqui disso. Olha, Abrão prometeu isso aqui Deus prometeu isso daqui para Abrão. Olha, Deus fez isso. Então, por isso que Deus pediu para Abrão circular. Porque aonde ele passasse, Deus ia falar para ele, e ele ia reconhecendo aonde as tribos de Judá precisavam habitar. Olha só, é um plano de Deus olhando para frente. Abrão não tinha essa visão. O que Abrão tinha que fazer? Obedecer. Abrão, saia daí, vai para a terra onde eu vou indicar. E Deus vai falando isso todo momento com Abrão. Saia daí, vá para onde eu vou indicar. Né? E aí Abrão, mudando as suas tendas, versículo 18, foi morar nos cavalhais de Manre, onde estão junto a Hebron, Ali edificou um altar ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma aplicação final para os irmãos, que trata-se da escolha perigosa que Ló fez. Então não foi apenas pelo excelente pasto, não foi apenas pelas campinas verdejantes, mas Ló vislumbrava estar cada vez mais perto de Sodoma. O texto referido sobre Ló termina dizendo que ele estava mais perto do pecado. Agora, de uma forma contrastante, nós vamos ver que o texto que fala sobre Abrão, de 14 a 18, diz que Abrão, aconteceu o contrário, diz que Abrão edificou um altar ao Senhor. Então, enquanto um buscava estar mais perto do pecado, Abrão buscava estar mais perto de Deus. Está vendo o que o texto vem nos trazendo? Ele traz uma história de conflito, traz uma história de divisão, traz uma desavença, mas nós não podemos ficar só nessa percepção. Nós temos que perceber o que o texto está nos dizendo, está nos apontando. Ele aponta o que Ló estava fazendo, o coração de Ló. E o coração de Ló estava de olho na prosperidade. Enquanto Abrão, ainda sendo rico, ele não estava se importando com isso. Ele estava se importando em obedecer ao Senhor. Enquanto Ló estava olhando as luzes, as lanternas, não essa luz natural que a gente tem, mas essas lanternas, né? essas tochas. Imagina só, a gente tem o privilégio de morar num vale. E a gente tem o privilégio de estar próximo da serra. A gente tem o privilégio, às vezes, de subir a serra, indo para Campos do Jordão, por exemplo. Quando você está descendo a Serra de Campos do Jordão à noite, o que a gente contempla lá de cima? Luzes. A gente vê uma imensidão, né, de luzes. Então eu imagino Ló olhando para Sodoma e vê aquela agitação, aquelas luzes. Então ele vai chegando próximo, vai chegando cada vez mais perto e mais perto do pecado. Irmãos, isso tem a ver conosco. As duas situações têm a ver conosco. A história de Abrão tem a ver conosco porque representa a presença do Senhor, que conseguimos essa presença através de Cristo, porque Ele nos salvou. Se você já tomou essa decisão pela cruz de Cristo. Se você já tomou essa decisão de ser servo do Senhor. Quando olhamos para Abrão, nós devemos olhar para nossa vida em Cristo Jesus.
Diferentemente disso, também podemos passar e podemos estar vivendo algo como Ló estava vivendo. Ele também conhecia o Deus de Abrão. Ele conhecia as revelações, ele participou de tudo, de todo esse processo, de todas essas invocações. Ló também conhecia o Senhor, mas o seu coração estava mais interessado no pecado, estava mais interessado em ficar próximo do pecado. E muitas vezes a nossa vida está nessa mesma condição. Ou estamos de olho naquilo que Deus tem revelado para nós, que é a Bíblia do Senhor, né? Não tem nenhuma revelação nova, está tudo aqui. Você conhece, consegue conhecer a palavra do Senhor. Eles não tinham esse privilégio, irmão. Nós temos. Pedro vai falar disso, né? Que é um privilégio para nós. Aquilo que eles tanto almejavam ter como revelação, quem recebeu isso fomos nós. Nós temos essa revelação, nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos aquilo que podemos receber estando em Cristo Jesus. Nós sabemos como devemos agir estando em Cristo Jesus. Mas eles não tinham, mas eles participavam. Então, Abrão, ele estava recebendo ordens e obedecendo às ordens. Nós, da mesma forma, também recebemos pela palavra do Senhor ordens. Recebemos a palavra do Senhor e nos indica a direção que devemos caminhar. E devemos fazer como Abrão fez. Dedicar uma vida ao altar do Senhor. Irmãos, nós já estamos no Santo dos Santos, diretamente ligado a esse altar. Não precisamos erigir nenhum tipo de altar, nós já estamos na presença do Senhor. O que você tem buscado? Estar mais perto do pecado ou estar mais perto de Deus? Será que você tem sido engolido pelas coisas deste mundo? Ou tem preferido abster-se das coisas deste mundo para ter um olhar especial para a palavra do Senhor, um momento de oração, de jejum, uma vida espiritual, buscar uma vida consagrada ao Senhor? A mudança é Deus quem faz. O direcionamento é Deus quem vai dar, como deu aqui para Abrão. Como está a sua vida hoje? Que Deus possa continuar trabalhando na sua vida e o seu caráter continue sendo construído à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor nos proporcionou a cruz, nos deu a Deus salvação pela morte do Senhor Jesus Cristo. E obrigado a Deus porque rendemos as nossas vidas a esse propósito. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra e revelando através da Tua palavra o Teu querer para as nossas vidas. E que nos identifiquemos com a ressurreição de Cristo e vivamos uma nova vida proposta nessa ressurreição. Em nome de Jesus, oramos.